Olá pessoal, bem-vindos à aula 15. Nessa aula a gente vai conversar um pouco sobre trigonometria. No final da aula 12, a gente estava resolvendo alguma coisa sobre tronco de cone. No exercício de tronco de cone eu fui obrigado a usar um pouquinho de trigonometria, talvez alguém tenha ficado meio perdido, então essa aula sobre trigonometria. Fizemos um apanhado dos últimos anos do Enem, o que mais apareceu e a gente vai resolver com vocês. Um pouquinho de detalhes, um pouquinho de teoria e depois exercício, beleza? Vamos para lá. Sigam para o desenho, manda para cá. Tá lá, trigonometria. Primeiro que a nossa trigonometria do Enem, por enquanto, é triângulo retângulo. Então esse rapazinho tem que ter esse quadradinho aqui, senão você não pode dizer nada. Os três ladinhos de um triângulo retângulo. A gente já falou isso, não vamos perder muito tempo. Hipotenusa, cateto e cateto. Caso você chame os ângulos de A, B e C e o ângulo reto seja o azão, o teu teorema de Pitágoras, diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ou seja, essa relação serve para você achar qualquer um dos três lados conhecendo os outros dois. Ou tendo uma propriedade sobre eles. De repente o triângulo é isósceles, ok? O que mais eu tenho que saber? Pelo teorema do Titio Tales de Mileto, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Como este seu ângulozinho A aqui, neste exercício, vale 90, a soma dos outros dois ângulos do triângulo, passa 90 para lá, a soma dos outros dois ângulos de um triângulo retângulo dá 90 graus. Tranquilo? O que mais eu sou obrigado a saber, senão você não faz os seus exercícios do Neném? No tio Neném, você vai usar as razões num triângulo, as razões trigonométricas. O que são razões trigonométricas? São razões envolvendo ângulo e lados. Então assim, a gente já viu lá, mas vamos de novo agora bonitinho. O que é seno de um ângulo? Seno de um ângulo é uma razão. Razão entre quem? O cateto oposto. Agora os catetos têm nome. E a hipotenusa. Hipotenusa. E o maior lado do triângulo. O que é cosseno de um ângulo? Cosseno de um ângulo qualquer é a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. O que é tangente de um ângulo? Tangente de um ângulo é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Normalmente o pessoal decora assim, o que é seno? Cateto oposto sobre hip, urra. Cosseno, cateto adjacente, CA sobre hipotenusa. E tangente, cateto oposto, CO sobre CA. A fórmula da Pepsi. Não, professor, da Coca. Exatamente. Essas são as suas razões. Decore, escreva, coloque tatuado no seu braço. Você vai precisar disso. Belezinha? Tá, o que eu sei então? Só para comentar isso daqui de uma forma mais legalzinha. Depois eu volto nos arcos notáveis. Se você pega um triângulo qualquer, que tem um ângulo de 30 graus, e aqui eu lembro que nos teus arcos notáveis já chego nisso, que seno de 30 graus é meio. Se você lembrar que seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa, só para vocês lembrarem o que acontece, em qualquer triângulo de 30 graus, quando você pegar e dividir o cateto oposto, ou seja, que está na frente do ângulo, pela hipotenusa, sempre vai ter uma parte aqui e duas aqui em cima. Ah, professor, e se eu pegar um triângulo maior semelhante? Você vai ter uma parte maior aqui e duas partes maiores aqui em cima. Isso aqui vai continuar eternamente? Vai. Por isso que essas razões aqui são fixas, seno, cosseno e tangente. Por isso que essas razões que têm a ver com ângulo e com lados, essas razões trigonométricas são fixas. Então, em qualquer triângulo com 30 graus, se pode dizer que o seno vale a meio. Aliás, tente imaginar como é que você pode fazer, porque de repente um funcionário não especializado vai construir uma obra. Segundo a BNT, por exemplo, a altura máxima, o ângulo máximo no degrau tem que ser 30 graus. Você não consegue fazer um ângulo de 45 graus, o degrau fica muito alto. Então, se for 30 graus, como é que você vai pedir para um funcionário não especializado fazer isso? Você pode fazer assim. Olha que bonitinho. Se eu sei que esse ângulo é 30 graus, o seno vai ser o quê? De novo, cateto oposto, uma unidade, dividida por duas. Então ele mede a altura do degrau e depois mede essa distância. Se essa distância for o dobro, significa que esse ângulo é 30 graus e ele pode fazer esse tipo de cálculo sem muito sofrer. Belezinha? Depois, que mais que a gente comentou rapidinho aquele dia e eu estou relembrando? Arcos notáveis. Então assim,
para a sua prova do Enem. Seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60 graus são arcos notáveis. Você é obrigado a saber. Das poucas coisas que você tem que decorar para uma prova do Enem, essa é uma delas. Como é que você faz essa tabelinha? Só para lembrar, e agora menos rápido do que na aula 12. Seno, na montagem, 1, 2, 3, cosseno, 3, 2, 1. Então, assim, da história da musiquinha da Xuxa e Companhia Limitada, que eu já falei que não vou cantar, o pessoal cantava assim, 1, 2, 3, 1, 2, 3, todos sobre 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, todos com raiz. Essa era a música de Natal. Olha que bonitinho. Então, assim, 1, 2, 3, 1, 2, 3, todos com raiz. Tem gente que canta menos raiz no 1, também já falei isso. Mas raiz de 1 é 1 mesmo, e depois todos eles sobre 2. Tá lá, então, todos sobre 2. Tá, o que acontece é o seguinte, outra coisa que você tem que saber, veja, seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Já fez isso, eu sei. Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. Tangente, se você dividir esse valor por esse, você corta os denominadores, daí fica assim, cateto oposto sobre cateto adjacente. Ah, se você dividir o resultado do seno pelo resultado do cosseno, você tem a da tangente. Isso significa que tem uma outra fórmula para a tangente, que você divide seno pelo cosseno. Tá, e daí? Daí é o seguinte, você decora o seno e o cosseno na sua tabelinha, e para você achar a tangente, você divide os dois. Quando você dividir 45, como os dois números são iguais, na divisão dá 1. Quando você for dividir 60, basta cortar o denominador. Corta o 2 e o 2 vai ficar raiz de 3 sobre raiz de 1, ou seja, raiz de 3. E eu já tinha contado para vocês, e agora a gente está falando mais devagarinho, que assim, quando você for dividir o primeiro aqui, que é chato, porque você vai cortar esse 2 com esse 2, vai ficar assim, 1 sobre raiz de 3. Daí você lembra que tem que racionalizar, raiz de 3 sobre raiz de 3, vira raiz de 3 sobre raiz de 9, e raiz de 9 é 3. Ou seja, tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Povo, saiba a tabelinha, saiba as razões trigonométricas sempre iguais, constantes, ok? E saiba como você brincar de achar lados e ângulos no teu triângulozinho retângulo. Beleza? Vamos para frente. Olha lá, primeiro exercício que aparece alguma coisa de trigonometria para você. Neném de 2009. Um exercício triste, mas vamos lá. Ao morrer o pai de João, Pedro e José, deixou como herança um terreno de retangular de 3 km por 2 km. Nossa, que grande. Bom lá. Que contém uma área de extração de ouro, delimitada por um quarto de círculo de 1 km de raio de 1 km, a partir do canto inferior esquerdo da propriedade. Bom, vamos lá. Deixa eu voltar, depois eu vejo. Um quarto de círculo, o que significa isso? Isso aqui é um retângulo, um círculo todo tem 360 graus, um quarto de círculo aqui é 90 graus. Ah, beleza. Que mais? A partir do canto esquerdo da propriedade. Esse cara aqui que está marcadinho para vocês é a parte de ouro. E ele falou que o raio é 1. Na minha tela está totalmente fora de proporção. Na de vocês deve estar igualzinho aí. Na minha tela, o pedaço de circunferência parece uma abóbora. Beleza, vamos lá. Daí, dado o maior valor da área de extração de ouro, como a parte do ouro lá é mais cara, os irmãos acordaram em repartir a propriedade de modo que cada um ficasse com a terça parte da área de extração. Então, ó, cuidado com isso, pô. Eles não estão nem preocupados com o terreno. Cada um quer ficar com 1/3 da mina ali, onde está o ouro, o troço que vale a pena ali, tá? Então, assim, não se preocupe com dividir o terreno em partes iguais. Se preocupe em dividir o terreno na parte que tem a área de extração do ouro. Beleza? Conforme mostra a figura. Então tá lá. Agora conta toda a historinha. A área do titio lá, um retângulo de 3 por 2, dividiu a parte do ouro em 3 partes iguais. Professor, mas como é que você reparte isso aqui em 3 partes iguais? Já explico. Que ângulo que ele falou que era isso aqui? Ah, ele falou que era um quarto de circunferência. Um quarto de circunferência tem qual ângulo? 30. Então essas criaturas aqui vão ficar o quê? Quarto de circunferência é 90. Divida em 3 partes iguais. 30, 30 e 30. Cada um pegou um setorzinho aqui de 30 graus, beleza? Vamos para frente. Em relação à partida proposta, constata-se que a porcentagem, olha lá, porcentagem, da área do terreno que coube a João, vulgo Janjão, vulgo Joaquim, tá lá, o João, corresponde aproximadamente, então assim, ó, tradução da pergunta, qual é a porcentagem que cabe para o João?
E olha o que ele fala aqui bonitinho. Considere que raiz de 3 sobre 3 é aproximadamente isso. Não precisa ficar decorando aqueles valores da tabela, tá? Ah, mas você falou que tem que decorar. Sim, os da tabela sim, mas não quanto vale cada um. Ó. Aproximadamente 0,58 ele te deu. Beleza? Vamos para frente. Vamos para brincadeira de cálculo. Então assim, parte do João. É isso que interessa. Ele quer saber qual é a área do João. A área do João é esse pedaço de pizza aí. E qual é a porcentagem? Como é que se calcula a porcentagem? Ou com regra de 3, e eu já falei para vocês assim, tente fugir da regra de 3, ou você calcula assim, ó. A parte do João sobre o total da área. Ah, não precisa fazer aquele negócio assim. Total está para 100%, assim como João está para X%. Não. Quando você faz isso aqui, João sobre o total, você já está fazendo isso. A única coisa que não aparece aqui é o porcento, porque o porcento você vai colocar no resultado final. Não dá para explicar melhor? Dá, daqui a pouco eu mostro. Ó. Então assim, vamos ver. Vamos tentar descobrir qual é a área do Janjão. O Janjão está aqui. O Janjão está num triângulo. Vamos ver o que acontece com esse triângulo. Esse lado do triângulo eu sei quanto mede. Por quê? Porque como tem um retângulo aqui, o lado esquerdo e o lado direito são iguais. Então tudo isso aqui mede 2 km. Beleza, professor? Então aqui você vai dividir em 3 partes iguais e aqui vai ser 1, certo? Não. Você pode ver que esse outro ser aqui nem chegou daquele lado, então não tem 3 partes iguais. Cuidado que dividir o ângulo em 3 partes iguais não significa dividir o lado em 3 partes iguais. Beleza? Então assim, eu sei que nesse teu triângulozinho, aqui é 2, aqui eu não tenho a mínima ideia de quanto mede. Beleza? E esse triângulozinho aqui é 30. Então, na verdade, a área do tio Janjão é isso aqui. É um triângulo som, que esse ângulo vale 30 graus, aqui mede 2 km e aqui mede X. Por que você está fazendo isso, professor? Porque é o seguinte, eu quero saber qual é a área total, ou qual é a área do João para a área total. Tá, e daí? A área total é fácil. Se você tem um retângulo de 3 km por 2 km, como é que você calcula a área do retângulo que a gente já falou? A área mais facinha que tem, base vezes altura, ok? Comprimento vezes largura. Então assim, como é que se calcula a área total? 3 km vezes 2 km, a área total, 6 km quadrados. Agora vamos ver a porcentagem do Janjão. Mas assim, professor, como é que se calcula a área do triângulo? Lembra que a gente comparou? Um triângulo é como se fosse meio retângulo. Bom, se ele é meio retângulo, a área do retângulo é base vezes altura. Do triângulo é sobre 2. Ah, beleza. Então essa aqui pode ser a altura? Pode. E essa aqui pode ser a base? Pode. O problema é que eu não tenho a base. Ok? Então assim, se você descobrir a base, o exercício acabou. Como é que eu descubro a base? Como é que eu acho aquele X? Vamos dar uma olhada lá. Triângulo retângulo, ângulo de 30 graus. Em relação a esse ângulo, esse cara aqui é o cateto que está longe. Então esse aqui é o cateto oposto. Como é que eu vou saber se está perto ou está longe? Eu falei na aula 12, mas falei rapidinho e eu volto. Adjacência significa perto. O cateto que está perto é aquele que faz parte do ângulo. Então dá uma olhada lá. O cateto que está perto do 30 graus, o cateto adjacente é o 2 km. Daí, aí eu sou obrigado a tentar lembrar uma daquelas razões trigonométricas que tem um cateto oposto e cateto adjacente. Vamos dar uma olhada lá. Cateto oposto, voltei lá para o Piauí aqui, ó. Voltei. Tá aqui, ó. É que para mim é longe, tá? Ó, daí, cateto oposto e hipotenusa. Não. Cateto adjacente e hipotenusa. Não. Cateto oposto e cateto adjacente. Viva! A única relação trigonométrica, ou a única razão trigonométrica que tem cateto oposto e cateto adjacente é a tangente. Então vamos para lá. Eu posso então escrever aqui. Tangente, qual ângulo? 30 graus é igual. Cateto oposto, cateto adjacente. Cateto oposto mede quanto? X. Cateto adjacente, 2. Ó que bonitinho, já tenho a relaçãozinha. Já tenho meu xzinho 2, se eu souber quanto vale tangente de 30 graus, está acabado já. Vamos dar uma olhada lá. Tangente de 30 graus da sua tabelinha. Tangente 30 graus, raiz de 3 sobre 3. Professor, mas eu não sei quanto vale raiz de 3 sobre 3. Olá. Olha quanto vale a raiz de 3 sobre 3. Teu exercício doou 0,58. Muito bom. Então vamos lá. No lugar da sua tangente de 30, 0,58. Olha que amor. Agora passe para lá multiplicando. Então fica assim.
x é igual a 2 vezes 0,58, vai dar 1,16. Ah, que legal, professor. Aliás, para quem não gosta muito de cálculo, eu já fiz um cálculo que não precisava, já mostro para vocês por quê. Então assim, como é que eu calculo a área agora do triângulo, professor? Na verdade, eu podia ter deixado aquele cálculo. Vocês já vão ver por quê. A área do teu triângulo é assim. A área do triângulo. Base vezes altura sobre 2. Quem é a basezinha do teu triângulo aqui? O x. Então é 1,16. Quem é a altura? A altura dessa coisa, 2, dividido por 2. Olha o que acontece. 1,16. É que eu pensei que ia cortar de novo, mas não corta. Então você vai ter 1,16 sobre 6. E eu tenho que saber 1,16 sobre 6, quantos por cento ele é. Eu normalmente não faço esse tipo de cálculo, mas como vocês reclamam, vamos ver lá. 1,16 dividido por 6. O que a professora pedia para fazer primeiro? Coloca vírgula nos dois. Agora já tem. Duas casas. Corta a vírgula. 116 dividido por 600 não dá. 0, vai 1. Tudo isso dividido por 600 dá 1. 1 vezes 0, 0 para 6. 1 vezes 0, 0 para 6. 1 vezes 6, 6 para 5. Baixa. 9 vezes 0, 0. 9 vezes 0, 0. 9 vezes 6, 54. 2. Olha que bonitinho. Deu aproximadamente 0,19, que é a mesma coisa que 19 sobre 100, que é a mesma coisa que 19%. Bacana, então. Então, assim, um exercício de trigonometria tranquilo, você pode até não gostar de trigonometria, mas é tranquilo. Você é obrigado a lembrar das razões, é obrigado a lembrar daquela tabelinha e como calcular a área do triângulo. Beleza? Então vamos lá de novo, olha que bonitinho, tá lá, colocou a relação. Outra coisa aqui que eu ajudei vocês é que você não precisa ficar fazendo regrinha de 3. O que você quer sobre o total já te dá uma porcentagem, tranquilo? É a mesma coisa que você faz e vai te fazer depois com o Roberto em probabilidade. O que você quer sobre o total já te dá uma porcentagem. Beleza? 0,19 está lá. Bom, só para brincar com vocês um pouco, eu já falei nas outras aulas, vocês já escutaram, existem problemas voltados para o pessoal de humanas, para o pessoal de exatas, para o pessoal que não vai fazer nada com nada de matemática, e de vez em quando tem um exercício assim para ser, pelo menos o texto é feio, e é o caso desse. Vamos dar uma olhada lá e eu já lembro vocês. Olha que amor, um satélite de telecomunicações, T minutos, eu não gosto dessas vírgulas assim, mas vamos lá, T minutos após ter atingido a sua órbita, está a R quilômetros de distância do centro da Terra. Parece coisa de física, tem bastante dado. Daí, quando R assume os seus valores máximo e mínimo, então quando esse aparentemente é um raiozinho, mas quando ele assume seus valores máximo e mínimo, disse que o satélite atingiu o apogeu e o perigeu. Ô professor, eu já vi esse negócio de apogeu e perigeu lá, tem a ver com a Lua, a posição que ela está mais perto e mais longe da Terra. Tem, misturou de novo geografia. Beleza? Vamos lá. Respectivamente. Suponha que para esse satélite o valor de R em função do tempo, ou seja, a cada tempo ele tem um cálculo horroroso, olha que cálculo, 5.865, 1 mais 0,15 vezes cosseno de 0,06t, credo. Vamos lá. Um cientista monitora o movimento desse satélite para controlar o seu afastamento do centro da Terra. Para isso, ele precisa calcular, olá, a soma do que? Dos valores de R no apogeu, valor de R no apogeu, somado com o que? Valor de R no perigeu. Senhor, se fosse a Fl periélio, era do Sol, né, filho? Lembra disso? Daí assim, representado por S. Então essa soma ele vai chamar de S, um raio quando ele tiver, um R quando ele estiver no apogeu e outro no perigeu. E ele já falou, mas professor, não sei o que é apogeu e perigeu. Tá lá, meu filho, mesmo que você não saiba a ordem, mas está em ordem. É o valor máximo e o valor mínimo que esse R pode assumir. Então assim, na verdade é o valor máximo e o valor mínimo que essa função pode assumir. Beleza? E aí tem uns numerozinhos bem cheios. Vamos lá, tem a resposta aqui? Tem, não quero ver a resposta. Povo, é o seguinte, o que se tem que saber disso? Poderia cair trigonometria na prova do teu Enem com as funções trigonométricas. Daí você tem que fazer gráfico de seno, cosseno, tangente e as funções complementares também. Não cai. Essa questão é, de novo, aquela questão que vai preparar alguém para engenharia. Mas para você saber como é fácil isso, o que você tem que saber dessas funções? Você tem que saber, por exemplo, que a função seno e cosseno são funções periódicas. O que é isso, periódicas? Ela se repete. Ela tem um período,
daqui a pouco ela faz o mesmo desenho de novo. O gráfico retorna, como se tivesse um começo e um fim, e ele vai voltando. Isso é uma função periódica. Você tem que lembrar um pouquinho também as funções, essas duas funções, seno e cosseno, são funções que têm como domínio todos os reais, ou seja, se pode colocar qualquer valor dentro da função que ela vai ter um resultado, ela vai ter uma imagem, e a imagem dessa função tem que ser sempre entre -1 e 1, pelo menos a função seno e cosseno. Então, só para lembrar você, para quem estava brincando no primeiro ano de fazer assim, funçãozinha seno, daí o professor pegava e desenhava assim o eixo, em vez de colocar 0, 1, ele pegava e colocava assim, 0 radianos, π sobre 2, que era 90 graus, π, que era 180, 3π sobre 2, que era 270, e 2π, que era 360 graus. Daí, colocava o valor máximo para essa função seno, mais 1 e menos 1. E o gráfico dessa coisa era um troço assim. Quando o seno for 0 grau, isso aqui vai ser 0. O desenho era assim. Era essa curvinha. Depois ela continuava aqui do lado. Antes ela continuava aqui. Ou seja, isso daqui era periódica. O período da função seno de x era 2π. Era uma volta inteira. Professor, você está me deixando nervoso. Não precisa. Então assim, o que você tem que saber da função seno, no caso desse exercício, que não é comum de aparecer e que você não precisa ficar sofrendo? É assim, a função seno e a função cosseno, por mais que tenha um monte de besteiras escritas em volta, tipo essa daqui, ó. Tem um monte de coisa antes, um monte de coisa depois. O maior valor e o menor valor, o maior e o menor valor que essa função seno e a função cosseno podem ter, o maior valor que a função seno pode ter, e a função cosseno também é mais 1, e o menor é menos 1. Qualquer expressão que você tenha com seno e cosseno, não interessa quanta besteira tenha junto, você pode trocar pelo maior valor, pelo menor valor, e o resultado daquela função vai estar no intervalo. Quer ver que bonitinho? Então assim, vamos lá, 5.865 dividido por essa coisa. Se você trocar tudo isso, ó, cosseno dessa coisa, por mais feia que seja, pode ser no máximo mais 1. Se você fizer por mais 1, dá uma olhada aqui. Esse 1 vezes 0,15 vai ficar 0,15, somado com 1 da frente vai dar 5.865 dividido por 1,15. Então assim, um raio é 5.800, cadê? E 65 dividido por 1,15. Esse pode ser o mais perto ou o mais longe, tem que fazer o cálculo antes. Quer ver? E o outro, no lugar de cosseno, você pode colocar menos 1. Se você colocar menos 1 vezes esse 0,15 vai dar menos 0,15. O 1 da frente menos 0,15 vai dar 0,85. Então o outro vai ser 5.865 dividido por 0,85. O teu trabalho é trabalho braçal. De cabeça, eu que jamais usei calculadora, vocês sabem disso. Então 5.865, usando os poderes mediúnicos a mim conferidos, dividido por 1,15 dá igual. Isso aqui vai dar 5.100 metros ou unidades de distância. Vamos para o próximo lá. 5.865, quando eu estou fazendo o cálculo mental, eu tenho que falar. Dividido por 0,85, que dá mentalmente 6.900. Ou seja, essa distância aqui é a distância mais longe, é o perigeu, e essa criatura é a distância mais perto, é o apogeu. Beleza? Então assim, acho que não nessa ordem, né? Para calcular a soma, cadê? Valores máximo e mínimo, ao contrário. Então apogeu mais longe, perigeu mais pertinho. Olha que bonitinho. Um caso é 5.100, o outro é 6.900, e ele falou que o resto era o quê? A soma. 5.100 somado com 6.900. A sua soma S vai dar 12.000. Olha que coisa linda, olha que coisa linda. Então assim, funçãozinha horrorosa, professor. Concordo, a função não é a coisa mais linda do mundo. Mas assim, são coisas que podem acontecer de novo. Esse exercício já caiu parecido em faculdades do Brasil, com o horário do pôr do sol, e você tinha que fazer mais ou menos parecido. A cada dia ele mudava e você tinha que dar um jeito de fazer o cálculo quando que o nascer e o pôr do sol. A cada dia tinha um horário para nascer e cada dia tinha um pôr do sol. Similares os exercícios, beleza? Um pouco mais difícil, não é necessário de repente para o cara que vai fazer uma faculdade mais simples de passar, mas quem está tentando, por exemplo, uma medicina é bom saber, ok? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha que amor, esse aqui é normalzinho e esse aqui gerou pano para manga. Então assim, um balão atmosférico lançado em Bauru, a 343 km a noroeste de São Paulo,
na noite do último domingo, sei lá qual é o último domingo, não me interessa, caiu nessa segunda-feira em Cuiabá Paulista, na região de Presidente Prudente, assustando agricultores da região. OVNI. O artefato faz parte do projeto Hibiscus, desenvolvido pelo Brasil, França, Argentina, Inglaterra e Itália, para a medição do comportamento da camada de ozônio, e sua descida se deu após o cumprimento do tempo previsto de medição. Você está fazendo prova, você pega esse texto, você faz assim, ó. Serve para quê essa porcaria? Ó. O texto começa aqui, tá ali, ó, bonitinho o desenho. Assim, na data do acontecido, 2 pessoas avistaram um balão. Uma estava a 1,8 km da posição vertical do balão. O balão está aqui. Essa aqui é a primeira pessoa, ó que bonitinho. Está a 1,8 km da posição da onde desceu o balãozinho. O balão não era o balão, era uma pedra, ele cai em linha reta ali o troço. Daí, o outro. E avistou sobre um ângulo de 60 graus. A outra estava a 5,5 km da posição vertical do balão, alinhada com a primeira pessoa. Isso aqui, ó. O outro estava a 5,5 km da posição onde caiu o balão pedra. Mas espera aí, professor, 5,5? Como já tem 1,8, ele colocou aqui no teu desenho o valor que faltou. Beleza? E ele também olha para o balão agora com um ângulo de 30 graus. Está lá o teu ângulo de 30 graus. Belezinha? Bom, o que eu vou dizer para você? Qual é a altura aproximada que se encontrava o balão pedra? Ou seja, essa criatura aqui é X, e é isso que me interessa. Belezinha, 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 belezinha. Seguinte, minhas queridas criaturas, vítimas. Então assim, vou resolver esse exercício do jeito que deveria fazer, depois eu mostro o chuncho. O jeito correto de você resolver isso aqui deveria ser assim. Eu não sei a altura do balão, X. O que mais? Se você resolver essa coisinha fofa, mas espera aí, isso aqui está muito já agora, já matou o exercício completo, depois eu faço. Eu não preciso saber de mais nada, é o exercício mais fácil que eu queria. Já explico para vocês por quê. Olha aqui, em relação aos 60 graus, esse cara aqui é o teu cateto oposto. Em relação aos 60 graus, esse cara aqui é o teu cateto adjacente. Bom, cateto oposto e cateto adjacente já sabe. Tangente. Tangente de 60 graus é igual ao quê? Cateto oposto, cateto adjacente. Quem que é a tangente de 60 graus? Tangente de 60 graus é raiz de 3. Quem que é o cateto oposto? X. Quem que é o cateto adjacente? 1,8 km. Bom, se você fizer isso daí, você faz o cálculo bonitinho. O que eu iria te dizer? Não, este rapaz não deu, ele não deu o valor aproximado. Então assim, esse exercício é um exercício meio macabro, de vez em quando o Enem faz umas cacas. Vou explicar para vocês por que isso já vai te ajudar num próximo exercício, tá? É o seguinte, sempre que você tem um ângulo aqui, que é o dobro desse primeiro ângulo, dá uma olhada. 160, quanto vale toda essa semicircunferência? 180 graus. Isso aqui já é 60, aqui é 120. Nesse teu triângulo que está à direita, vamos para a real. Nesse seu triângulo que está à direita, a soma dos ângulos tem que ser 180 graus. Se você já tem 120 mais 30, aqui faltou 30 graus. Para que isso, meu Deus? Propriedade de triângulo. Se um triângulo tem 2 ângulos iguais, então ele também tem 2 lados iguais. E esses lados são opostos aos ângulos. Dá para traduzir? Dá. Então assim, se esse ângulo é 30 graus, o lado que está na frente dele é igual ao lado que está na frente do outro 30. Se tem ângulos iguais, tem lados iguais. Ou seja, aqui você podia colocar 3,7 km e daí você resolveria esse triângulo aqui por Pitágoras. Não precisava fazer nem trigonometria, ok? Problemas. Eu já resolvi esse exercício várias vezes e resolvi de 3 ou 4 jeitos diferentes. Cada um dá uma resposta diferente. Que bonitinho, né? Então assim, lembra que eu falei para vocês que não precisava saber quanto vale isso? E não precisa mesmo. Só que aqui eles apelaram, tá? Eles queriam que você resolvesse isso aqui por Pitágoras. O que vai acontecer? Você vai ter que colocar 3,7 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 1,8 ao quadrado. Eu, como sou picareta, vou lembrar do exercício anterior, que isso aqui vale aproximadamente 1,7 e 1,8. E de cabeça, se você multiplicar 1,7 por 1,8, coisa jamais feita, 1,7 vezes 1,8, clique. Isso aqui vai dar 3,06. Beleza? Agora vamos dar uma olhada aqui bonitinho. 3,06 não tem? 3,1 quilômetros. Professor, mas assim,
Era esse o jeito de fazer? Não, que nem eu falei para vocês. Você poderia, se você não soubesse, descobrir isso daqui por Pitágoras. Esse cara aqui é x, daí ficaria 3,7 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 1,8 ao quadrado. Só que assim, o titio do Enem pisou na bola. A hora que você for fazer aquilo ali não vai dar raiz exata, então você tem que ficar estimando valores. É uma coisa que não tem aparecido mais quase nas últimas provas, nas provas mais atuais, mas tem que estimar valores. Vai dar assim, raiz de algum número e você tem que chutar valores próximos. Não é muito legal, mas pode acontecer. Beleza? Espero que tenha ajudado, que tenha ficado um pouquinho melhor a ideia de trigonometria. Você percebe que não são muitos exercícios, mas eles estão lá, ok? Valeu, até uma próxima aula.